Olá, muito bom dia, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Estamos aqui para levar o ensino da palavra de Deus por um propósito de Deus, que Deus tem nos colocado isso no nosso coração e para a glória dele. Estamos aqui hoje com um tema para casais. Hoje, domingo, 8 de março de 2026. Antes de tudo, vamos pedir a bênção de Deus para todos nós. Ó Deus, em nome de Jesus te pedimos que o Senhor inspire, dê sabedoria e temor a cada um de nós, nos abençoando com o ensinamento da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nós temos aqui como título desse assunto para casais, para a família, o casal e o limite para com as amizades. Vamos refletir. O casal e o limite para com as amizades. A palavra de Deus nos ensina no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, sobre conversações e as amizades. Corrompe os bons costumes. E se tratando de casal, tem que haver uma privacidade, tem que haver limites para com as amizades, porque quando deixamos, abrindo brecha, espaço, porta, muro, proteção, para dar acesso a terceiros, isto pode ser um grande problema. Temos que ter muito cuidado. Vamos falar algo aqui para a glória de Deus. Há uns 10 ou mais anos anteriormente, havíamos saído para falar com Deus em uma caminhada, quando vamos caminhar num canto meio que afastado do centro da cidade, onde estávamos sozinhos, um local onde havia árvores, pássaros, e ali falamos com Deus. Deus, o que é que tem influenciado do mal a humanidade, as pessoas, e se tratando da vida sentimental também? E o Espírito Santo sussurrou serenamente em minha mente. Redes sociais. Então tem que ter cuidado. Pessoas, hoje está terrível. Pessoas chegam até se envolver demais com outras pessoas por meio do celular, redes sociais. E muitas pessoas têm aberto brechas e não têm colocado limites, nem têm tido o devido temor e consideração. Então, tem que ter muito cuidado com coisas que podem influenciar a vida da família e do casal. Vamos falar do texto bíblico aqui nesta manhã. Está no Provérbios, capítulo 11, versículo 10, 12, e o segundo trecho bíblico em um livro diferente, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 31, versículo 10 ao 12. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Quando uma mulher virtuosa, de temor a Deus, ela sabe fazer o bem, ela sabe cuidar da família e do seu esposo. Então, é uma mulher que age com discrição, prudente e fecha as brechas, coloca limites para que o seu lar, sua família, não sejam prejudicados. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Abstende-vos de toda forma do mal.
o apóstolo Paulo ensinando sobre vários assuntos, diversos preceitos. E isso aqui se encaixa muito bem para a vida de um casal. Abstende-vos de toda forma do mal. Há algumas pessoas que nós temos falado assim, isso não é nada demais, não, essa amizade, não, essa rede social. A palavra eu vou pela palavra, a palavra de Deus diz, abstende de toda forma do mal. Aquilo que você, às vezes, é ingênuo, pensa que não vai fazer mal, você pensa que vai dominar, tem coisas que todas as coisas são lícitas, como está escrito em 1 Coríntios. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, porque nem todas as coisas elas vão edificar. Tem coisas que a pessoa vai ser vencida por elas e elas vai dominar. É isso. As coisas que vêm do mal, se a gente não fugir, se a gente não se blindar no temor de Deus, elas podem, sim, influenciar e prejudicar. Vamos dar continuidade à meditação. Vamos falar só de 2 pontuações. Primeira pontuação, não confundir amizade com liberdade. Há muitas pessoas que não colocam limite, não é prudente e vai com a amizadezinha aqui, devagarzinho, quando pensa que não, já tem feito algo errado. As pessoas se aproveitam da ingenuidade de certas pessoas puras e que não têm cautela e finda influenciando, prejudicando um relacionamento, uma vida de um namoro, de um noivado ou de um casal. Tem que ter muito cuidado. Nós temos aprendido aqui, de conservos de Deus, dando palestra para casais, que simbolicamente, vamos fazer uma analogia. Em uma casa, o que é que poderá ter uma proteção para não entrar um ladrão, um ladrão ou uma pessoa indesejada? Muros. E depois do muro, portão, e depois a porta. Então tem que se colocar limite, senão entra intrusos em meio de um relacionamento por meio de uma amizade que não é coerente e que não é sensata. Vamos dar um exemplo aqui. Fica de conversas que não diz respeito. A pessoa fica com conversas que não diz respeito. Vamos dar um exemplo. Está no trabalho e ali conversa assunto de trabalho. Quando vai para intimidades, e já dá uma brecha, já tira o limite, já não protege a vida de conduta moral. Então isso tem que se avaliar. Ficar de conversa com assuntos que já envolvem algo que é fora da ética moral. Aí tem que passar a tesoura, tem que cortar, preservar a vida do casal. Segunda pontuação, e aqui já estamos concluindo. Amizades com sexo oposto devem ter limites e ética. Isso aqui já ficou bem claro. A nossa atenção de amizade, liberdade e afetos, de sentimento, deve ser exclusivo para o nosso cônjuge. Isso aqui está bem claro, não precisa nem ter comentários. É um perigo da liberdade. Vamos colocar uma palavra, concluir com a palavra final e também fazer um comentário aqui que temos aqui na Bíblia. Impor limites é evitar que uma traição aconteça. Preste bem atenção. Impor limites é evitar que uma traição aconteça. Devemos ter muita simpatia. Devemos ter muito cuidado em ter muita simpatia com pessoas do sexo oposto.
Isso é muito sério mesmo. Nós vamos agora ler um comentário aqui na Bíblia. Olha só, sobre o versículo que lemos do texto básico, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Preste bem atenção, o apóstolo Paulo disse assim: abstende de toda forma do mal. Tudo que vier estranho, contrário, que vai contra a conduta moral, tem que ser afastado. Tem que se afastar. Olha só, a aparência do mal. O cristão precisa ter muito cuidado e estar sempre atento para perceber a presença do mal. Às vezes, há situações e até palavras que aos olhos humanos parecem inofensivas, parece que não é nada demais. Tem pessoas que dizem, não é nada demais, parece que não é nada demais. Tomemos cuidado com esse não é nada demais. Mas na realidade trazem um espírito ruim escondido, que o diabo ele é sagaz, ele vem bem de mansinho, com pé de lã, ele oferece mel, mas depois por trás daquelas palavras boas, daquelas boas ações, por ali também mora um perigo, que é espiritual. Nem todas as pessoas têm o discernimento de ser entendido que por trás de atuações de pessoas que vêm chegando bem de mansinho, não tem o discernimento de entender aquela intenção daquela pessoa que está se aproximando. Uma pessoa vem bem oferecendo coisas boas, fazendo boas ações, elevando o ego da pessoa, fazendo elogios. É um perigo. Continuando. É como uma canção que tem uma linda melodia e uma letra que aparentemente traz uma mensagem de paz, amor, justiça, mas subliminarmente tem uma ideia perigosa. A orientação de Paulo é que fujamos não apenas do mal já definido, mas também daquilo que na aparência é mal. Geralmente por trás de um gesto ou de uma palavra supostamente boa há uma má intenção camuflada. Vamos citar um exemplo. A pessoa chega e diz uma palavra boa. Olha só como você está bem hoje. Olha só como você é bem elegante. Poxa, você é uma pessoa diferenciada, muito simpática. Ele tem que ter muito cuidado com elogios. A verdade é que o mal vai sempre se disfarçando de algo bom. Por isso, pelo sim, pelo não custa vigiar um pouco mais. Então temos que ter muito cuidado com aquilo que se aproxima de uma forma disfarçada, camuflada. A palavra de Deus diz claramente isto, se não me foge a memória, em 1 Coríntios também. Não sei se é o capítulo 11 de 1 Coríntios ou o capítulo 10, que fala que o diabo é o capítulo 4 de 2 Coríntios, que diz que o diabo não é de se admirar, que o diabo se transforma até em anjos de luz. Tome cuidado, tome muito cuidado, isso serve para mim também, com pessoas que vêm com elogios, palavra boa, flertando com a pessoa, com conversas, querendo se infiltrar em uma intimidade. Já passa de amizade e começa a se infiltrar com uma intimidade. Isso é muito perigoso. Aqui vai um conselho nosso. Coisas que temos vivido e coisas que Deus tem falado conosco, na nossa intimidade com Deus. Tome muito cuidado com o celular, redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram e outras coisas mais. Muito cuidado. A pessoa que é sensata, prudente, faz como o apóstolo Paulo diz: vigia e abstém, se afasta.
de toda forma do mal. Se eu vejo que uma coisa que está perto de mim, que aquilo ali pode me fazer mal, quem é sensato, inteligente, a palavra de Deus diz aqui em Provérbios, o princípio da sabedoria é se desviar do mal. E aí cabe a cada um. É o livre-arbítrio, cada um faz da sua vida aquilo que escolhe e decide. Mas quem é inteligente, sensato, que tem temor a Deus, desvia-se do mal. Vamos falar com Deus. Amado Pai, Deus, te louvamos por tua palavra que ensina toda a forma de vida a respeito de trabalho, de saúde, de vida sentimental e da salvação. Abençoe cada um de nós, Senhor. Nos ajude a discernir e nos afastar do mal. Tem piedade de nós. Em nome de Jesus. Amém. Ótimo dia, até a próxima, se assim Deus nos permitir. Próxima semana, a partir de segunda, vamos começar continuando meditações para casais. Vamos começar um sermão para casais que vai ter aproximadamente umas 3 partes. Fique atento a isso para estar sempre examinando as Escrituras e acompanhando os ensinamentos bíblicos sérios com amor, temor e tremor de Deus. Até a próxima.